Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Tributário, tem a honra de apresentar o webinar O Julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1945 e 5.659. Evento promovido pela referida comissão e com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Cabe informar que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Daniel de Paiva Gomes, que é mestre em Direito Tributário pela FGV Direito SP e coordenador da Subcomissão de Tributação da Economia Digital da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Gostaria de agradecer a todos pela plataforma disponibilizada, em especial aqui a parceria da minha querida Cristiane Alvarenga, colega coordenadora também da Subcomissão de Tributação da Economia Digital, e mais ainda, né, os protagonistas desse evento de hoje. Quero agradecer a presença do Luiz Guilherme, da Carolina Canjo, da Gisele Bossa e do Saul Tourinho Leal. Muito obrigado por estarem conosco hoje. A ideia nesse evento, então, nós vamos debater os impactos, né, e os efeitos decorrentes do julgamento das ADIs 1945 e 5659. E sem mais me alongar, eu já queria então passar a palavra para você, Cristiane, para fazer algumas considerações introdutórias e já seguimos então com o nosso debate. Obrigado a todas e a todos e um bom evento. Obrigada, Daniel. Inicialmente, gostaria de agradecer aos palestrantes de hoje, nossos palestrantes e debatedores, né? E também aos participantes, as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que ainda vão, e outros que ainda vão entrar. Bom, esse tema é um tema que eu gosto muito, e toda vez que eu falo desse tema, eu falo que eu vou contar uma história, porque esse tema não é novo, começou já faz um tempo. O primeiro julgamento que a gente teve, né, discussão de software, lá em 98, né, que se discutiu com voto do Ministério da Pertence, para definir, né, o que seria um software de encomenda, um software de prateleira, e a tributação, né, desse software. Na época, né, restou definindo, então, o software por encomenda, lógico, porque a gente teria um serviço, incidiria o ISS, e o software de prateleira, porque na época a gente tinha, né, na verdade, eu acho que até disquetes, não sei, primeiro, depois CDs, nas prateleiras, então a gente tinha o meio físico, né, vendendo, então incidiu pelo ICMS. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? O software passou a ser disponibilizado por download, agora por SaaS, e a gente tem até, no nosso grupo de discussão aqui, até a tributação do nevoeiro da FOG. E nesse tempo, o que a gente teve, né, até mesmo aqui, uma série de debates para discutir o que é serviço, né, para fins de incidência do ISS, o que é mercadoria. Mercadoria também poderia abranger um bem intangível, e ainda, né, para ter o ICMS, né, precisaríamos de ter a circulação de uma mercadoria. Será que o download seria suficiente para uma circulação de mercadoria? E a forma de disponibilização do software, né? A gente tem hoje, então, a gente tem diversos tipos de contratos complexos, que envolvem, às vezes, uma parte em download, outra parte está na nuvem, tem um serviço de atualização, né? Como tributar esses contratos complexos, né? E os julgadores, no fim do dia, tiveram que enfrentar nessas questões. Os jogadores aqui das ADIs, que a gente está tratando hoje, né, para poder definir se incidiria o ICMS ou ISS. E até, graças a Deus, para o benefício de todos, o que a gente esperava, né, torcia, na verdade, os advogados e aí representantes aqui do mercado, que torcia que prevalecesse a incidência do ISS, né? Se tivesse que incidir um tributo que fosse o ISS. E sem mais, a gente tem aqui o Saul, né, que vai falar sobre
os julgados. Acho que o Daniel até também quer acrescentar mais algum ponto aqui nessa introdução. Cris, acho que você foi bem cirúrgica. Realmente é uma questão que já se arrasta há pelo menos 20 anos, né? Saber se o conceito de serviço está restrito à obrigação de fazer, se ele abrange também obrigações mistas, ou se ele seria amplo como uma utilidade disponibilizada ao tomador dos moldes do RE 651703. E em relação à questão do ICMS, saber quais são os limites do conceito de mercadoria, se abrange bens intangíveis e pressupõe ou não a transferência de propriedade. O que gerou esse embate super antigo entre software de customizado. Então, eu gostaria agora de convidar o Saul, doutor em Direito Constitucional pela PUC, e que realizou a sustentação oral das ADIs sob comento, para trazer um pouco para a gente os insights e os apontamentos sobre o julgamento na ótica dele. Então, Saul, muito obrigado pela sua disponibilidade. Queria te agradecer novamente pelo apoio aqui, em nome meu e da Cris, e a palavra é sua. Estamos ansiosos para ouvir os seus inputs. Olá, pessoal. Ótima noite para todos vocês. É um privilégio estar aqui na companhia de profissionais que há muito tempo têm acompanhado esse tema e não apenas acompanham, não é meramente um interesse intelectual, são pessoas engajadas na construção desse que, para muita gente, muitos observadores atentos da cena jurídica do Supremo, é um dos mais relevantes precedentes tributários em toda a história da jurisprudência daquela Suprema Corte. Portanto, é um privilégio ter recebido o convite de vocês e ter a oportunidade de dividir algumas impressões a respeito desse grande julgamento, que ainda não acabou, mas que já conta com uma maioria de 7 votos num sentido da incidência do ISS. Um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que quando fez, disse que traria o caso com toda a brevidade. Temos ainda 4 semanas de julgamento no Supremo. É possível que o ministro Nunes Marques devolva esse caso e que o presidente Fux ele envie todos os esforços para pautar ainda esse ano, porque o calendário foi divulgado integralmente em relação a toda a gestão do ministro Fux, mas há algumas datas em aberto exatamente para poder contemplar situações como essa. Eu organizei as minhas ideias hoje de forma a resgatar um breve histórico das estratégias que tivemos de adotar para ter o julgamento no Supremo da melhor forma possível, qualquer que fosse a decisão, mas da melhor forma possível. Portanto, vou fazer um breve histórico. Na sequência, divido algumas impressões sobre o voto do ministro Toffoli e concluo com a parte que me cabe, que é uma tentativa de antever os impactos dessa decisão em outras ações que estão no Supremo Tribunal Federal e que levaram à Corte as realidades de outros estados. Então, a minha apresentação está organizada nessa ordem de ideias. Nós tivemos, nesse caso, em particular, eu acho que a maior vitória desse caso foi a capacidade de engajamento e aglutinação de múltiplas forças impactadas por essa discussão. Nós tivemos aqui, claro, pessoas, e a Carolina Arcanjo representa esse braço extremamente influente na construção desse precedente, que é o braço de quem sente na pele, de quem vive diariamente os impactos de uma eventual mudança na conformação jurídica e prática da questão. Portanto, o setor de software que desde sempre paga ISS em relação a isso. Nós tivemos, por outro lado, para além do setor, nós tivemos os representantes das associações. Então, nós tivemos mais de uma associação. Nesse julgamento, eu falei em nome da ABES, mas não foi apenas a ABES que se vinculou na formação desses precedentes. A Brascom foi uma voz muito influente. Nós sabemos que a CESP também estava admitida como amiga da Corte na 1945. Portanto, também houve o engajamento das entidades associativas.
E, além disso, nós tivemos o suporte dos municípios, que foram representados pela Abrasf. Portanto, veja que o passo primeiro da construção desse caso foi a aglutinação de múltiplas forças que conheciam a matéria, que poderiam municiar o tribunal com informações especializadas, informações fáticas, elementos informativos poderosos e que, a partir daí, poderiam contribuir na formação desse precedente. A partir daí, nós sentimos a necessidade de colocar a questão de uma forma apropriada, retratando meramente a verdade. Primeiramente, derrubando uma falsa lenda urbana de que o setor não queria pagar imposto algum. Na sequência, fomos nós mostrar a realidade estabilizada do setor em todo o país, não apenas em São Paulo. São Paulo, sem sombra de dúvida, pela sua força econômica, é o ator economicamente mais influente, mas isso não se limita a São Paulo, tanto que o precedente está sendo firmado a partir de uma ação de Minas Gerais e de outra de Mato Grosso, e mesmo assim houve uma conformação, uma estabilização relativa ao caso a partir do pagamento do ISS. E então nós tivemos o último desafio. O primeiro desafio, construir uma força de aglutinação em torno do tema. O segundo desafio, apresentar a narrativa. E o terceiro desafio era fazer com que o tribunal firmasse esse precedente a partir de alguma ação contemporânea. Porque a ADI 1945 tramita no tribunal há 20 anos e, como disse no julgamento, 2 décadas nesse setor equivale a uma era inteira. Muita coisa mudou nesse intervalo. Era importante que o precedente fosse firmado a partir de uma ação mais próxima, mais jovem, que poderia ter sido a ação do ministro Barroso, que levou ao Supremo a realidade de São Paulo, ou poderia ter sido a ação do ministro Dias Toffoli, que levou ao Supremo, por iniciativa da Confederação Nacional de Serviços, CNS, a realidade de Minas Gerais. Terminou sendo a ação do ministro Dias Toffoli. Foi a partir dessa arquitetura estratégica que o Supremo passou a deliberar em relação a esse caso. Um caso que havia sido inserido no plenário virtual anteriormente somente com a ADI 1945. Um caso que, quando foi inserido no plenário virtual, contou com voto contrário da ministra Carmen Lúcia, defendendo, portanto, a incidência do ICMS. Na sequência, foi acompanhada pelo ministro Fachin, que subscreveu as razões da ministra Carmen, e ali parecia um quadro muito problemático para todos nós resolvermos. O tribunal teve a sabedoria, pela liderança do ministro Dias Toffoli, de pedir vista, de acelerar a feitura do seu voto emblemático, e devolver no plenário físico, a discussão dessa temática. Portanto, esse foi o desenho que fiz com brevidade para que possamos conhecer o histórico desses casos. Na sequência veio o voto do ministro Dias Toffoli, que lidera uma divergência, que traz um voto denso, robusto, que traz informações relativas à realidade doméstica, à realidade internacional, que apresenta elementos e fundamentos de reforço em relação à sua conclusão, que é a da incidência do ISS, como previsto na Lei Complementar 116 e como percebido diante de todas as informações que o setor entregou ao tribunal, e as secretarias de Fazenda dos municípios também o fizeram. Esse voto tem um pedaço derradeiro, não vou fazer menção agora, podemos voltar ao final, que é uma questão da modulação, que, no meu modo de ver, é algo muito singelo, até pelo histórico da modulação do Supremo. O ministro Dias Toffoli trouxe essa proposta apenas na ADI 1945. Depois ele estendeu para a ADI de Minas, a ADI 5659. Mas quando ele trouxe na primeira vez, o que ele disse foi, olha, no meu modo de ver, como nós passamos 20 anos com essa ação no tribunal e poderíamos ter suspendido os efeitos por meio da cautelar, que o Supremo optou por negar. O Supremo negou a cautelar, portanto, o Supremo avalizou
a incidência dos efeitos da lei de Mato Grosso, pode ter acontecido de pessoas terem efetuado o pagamento do ICMS. E se essas pessoas pagaram, elas não vão voltar e pedir a devolução disso. O que aconteceu para trás em Mato Grosso, em razão dessa grande janela que o tribunal permitiu que acontecesse, vai ficar como está. Essa parece ser a razão de ser dessa modulação. A partir de um momento próximo, a gente volta para essa temática, porque senão eu fujo do meu objeto de apresentação aqui, que é tentar, a partir do histórico e a partir do voto do ministro Toffoli, concluir antevendo os reflexos desse precedente em outros casos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Como disse, nós temos a ação de São Paulo, sob a relatoria do ministro Barroso, que votou nesse caso e que votou entendendo ser certo a incidência do ISS. Nós temos um recurso extraordinário, originariamente de relatoria do ministro Luiz Fux, e que posteriormente fora distribuído para o ministro Dias Toffoli em razão da troca da presidência. Seja o ministro Dias Toffoli, seja o ministro Luiz Fux, nesse caso em particular, nós sabemos qual é a posição da incidência do ISS. É bem verdade que esse recurso extraordinário ele tem algumas peculiaridades que eventualmente pode fazer, em razão de uma importação, o setor de telecomunicação envolvido pode fazer com que haja alguma sutil diferença. Para além desses dois casos, há uma ADI mais recente da Brascom, distribuída à ministra Carmen Lúcia, que apresenta ao Supremo a questão do convênio do CONFAS. Veja que nós temos uma ação, portanto, que é ipsis literis, igual à ação de Minas Gerais, de relatoria do ministro Toffoli, que está com julgamento já com maioria formada. As duas ações foram ajuizadas no mesmo dia pela CNS, levando ao tribunal a realidade de dois estados, Minas e São Paulo, e que, portanto, penso eu que a consequência natural dessa ação seja o Supremo se comportar a partir das três únicas possibilidades que ele tem. O ministro Barroso pode pautar novamente essa ADI para que o plenário físico, uma vez mais, delibere quanto a esse tema. Eu acho que isso não vai acontecer, porque não é eficiente, porque há uma escassez na pauta do plenário do Supremo e porque hoje, pós-pandemia, é desnecessário proceder assim. A partir dessa conclusão, eu acho que o natural é o ministro Barroso lançar o voto na ADI de sua relatoria, que traz a realidade do Estado de São Paulo, à luz do que já fez na realidade de Minas, na ação do ministro Toffoli, e lance esse voto que já é conhecido da comunidade no plenário virtual. E que nesse plenário virtual os demais ministros possam repetir os seus votos conhecidos na primeira ADI e também arrematar a realidade de São Paulo, julgando o mérito, em definitivo, pelo plenário dessa ADI. Se não fizer assim, há ainda uma última possibilidade, que é do ministro Barroso fazer o que ele sugeriu que fosse feita nas ações relativas à guerra fiscal, que é quando o relator de uma ação, cujo conteúdo é idêntico a um precedente já afirmado pelo plenário, ele pode decidir monocraticamente. Ele pode solitariamente repetir na sua ação aquela razão de decidir que o plenário já subscreveu, que no caso seria a incidência do ISS. E, eventualmente, alguma parte contrariada pode agravar dessa decisão para levar isso para o plenário. Veja que, portanto, nós temos a possibilidade, que entendo o seu natural do Supremo, desse precedente ser repetido em outros idênticos, como, por exemplo, é o caso da ADI do ministro Barroso, que, ajuizada pela CNS, leva a situação de São Paulo para discussão. O RE, me parece que as sutilezas dele podem animar o ministro Dias Toffoli a, eventualmente, achar por bem fazer algum tipo de distinção em relação ao tema no voto que há de preparar para esse RE. Tanto que Sua Excelência não pautou o RE. Se o voto era idêntico, se os casos são cópia e cola de um e do outro, o ministro poderia ter liberado os dois para julgamento. Não fez.
talvez isso seja um sinal. E, por fim, no que diz respeito à ação da ministra Carmen Lúcia, da Brascom, que questiona o convênio do Confaz, aí, de fato, parece haver uma nova deliberação, nada obstante nós saibamos da posição do Supremo, pelo menos os 7 votos proferidos até agora, no que diz respeito à macrodiscussão ISS versus ICMS. Portanto, a mim foi franqueado o tempo de 15 minutos para dividir uma impressão a respeito desse julgamento. Eu achei por bem fazer um histórico, trazer o voto do ministro Dias Toffoli e fazer um exercício, mesmo com alguma margem de erro, do que pode vir, do que pode estar por vir a partir da fixação desse precedente. Como o nosso webinar vai prosseguir, se eventualmente vier à tona a questão da modulação, eu estou na feliz companhia de vocês, podemos voltar quanto a esse tema também. Muito obrigado, pessoal. Excelente, Saul. Muito obrigado pelas suas valiosíssimas contribuições. Eu acho até que você não vai lembrar, mas a gente se conheceu pela primeira vez numa disciplina do Chueri, lá da USP, de advocacia tributária nos tribunais superiores. E eu já tive a oportunidade de ver essa mesma aula com você, acho que no IBDT, salvo engano. E é muito, muito bacana ver o modo como você traz, né, todo esse bastidor envolvido, e não só bastidor, nesse caso específico da DEI 1945, mas o próprio protagonismo, e compartilhar essas suas impressões, essa sua vivência e experiência. Então, aqui, eu queria dizer que, desde aquela época, a sua habilidade só tem captivado ainda mais, né, a plateia. Então, eu fiquei aqui muito contente com a sua fala e, de fato, não tinha me passado pela cabeça a possibilidade de eu monocrático, e eu concordo contigo, eu acho que é uma possibilidade bastante crível. Eu não tenho nem considerações adicionais a tecer em relação a isso, a não ser eventualmente em relação à questão da modulação de efeitos, que a gente pode voltar na sequência, né, Cris? Então, já te passo a palavra para a gente prosseguir e chamar os próximos debatedores. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Saul? Muito obrigado, uma honra. Obrigada, Saul. O Saul também já conheço já há um tempo, e eu sei que ele fala assim com paixão. A fala dele é realmente sensacional, assim. Olha, e só pegando essa deixa, viu, Cris? A Cris já disse, o Saul eu conheço, não vou dizer, eu conheço a Cris desde outros carnavais, mas todos eles republicanos. Muito bom. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Gisele, para a gente mudar um pouquinho. O Saul falou para a gente, né, trouxe aí essas informações aqui de bastidores e de protagonismo, como disse o Daniel, nessa discussão no Supremo envolvendo o ICMS e o ISS. Mas como fica do ponto de vista dos tributos federais? Né, a Receita já se manifestou algumas vezes sobre isso, de forma diversa, em relação ao software por download, software quando é disponibilizado via SaaS, né, o Software as a Service, e agora o que a gente vai precisar é ter uma harmonia, né, as coisas precisam se juntar, né, não dá para um contribuinte pagar ISS de um lado, sendo serviço, e de outro lado tratar numa eventual importação, né, uma licença, como uma importação de uma mercadoria, né? Então, para isso aqui eu chamo a Gisele para ela falar um pouquinho com a gente sobre este lado. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com o Saul, com a Carolina, com o Luiz, com o Daniel, com a Cristiane. Agradeço muito o convite da comissão, também na pessoa do Daniel e da Cristiane, da Tatiane, da Daniela Lara. É uma satisfação. Bom, quando me coube aqui tratar um pouquinho da parte federal, eu acho que o maior desafio é essa falta de uniformidade jurisprudencial sobre o tema, seja por parte dos tribunais superiores, propriamente dito, seja quando a gente olha no âmbito da Receita Federal. Então, eu acho que a primeira premissa que a gente tem que trabalhar aqui é essa ausência de uniformidade, ausência essa que também foi materializada nesse julgamento.
a priori, quer a Gisele concorde ou prefira serviço ou mercadoria, isso é irrelevante, na verdade, né? É claro que há uma tendência à servicização da economia, e isso realmente vai acabar, em termos orçamentários, sufocando os estados, e talvez seja uma onda que a gente não consegue segurar, né? E até se fala em reforma e outras questões relacionadas a essa integração, ISS e ICMS, porque quando a gente pega essas modelagens de negócios, fica muito complicado hoje colocar nessas caixinhas, né, em obrigação de dar, fazer, e mesmo essa segregação de contratos, né, Luiz, né, Carol, fica muito difícil, às vezes, em termos práticos, fazer essa segregação. E, por outro lado, a gente assiste, né, a Receita Federal, de alguma maneira, ao longo dos anos, se moldando muito nos precedentes relativos ao software de prateleira e software por, né, encomenda. Então, na medida que eu tenho software de prateleira, né, a gente tem, via de regra, até então, até esse julgamento, a característica da incidência de ICMS, é uma mercadoria, né, obrigação de dar, não uma obrigação de fazer, tudo estava calcado e alicerçado nesse sentido, seja para fins de imputação do lucro presumido, como mercadoria, a 8%, seja propriamente para afastar determinados enquadramentos a título de royalties, gerar créditos de PIS/COFINS, quando a gente fala de insumos, quando a gente fala em dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda, né, glosa de despesas, né, Luiz Henrique, a Orgo, a gente tem uma série de empresas discutindo isso no CAF, né, afinal, é direitos autorais, é royalty, mas a gente já tem solução de consulta que dizendo se é direitos autorais ou royalty, na mesma não tem direito ao crédito de PIS/COFINS. Aí, de repente, né, então, tudo isso moldado na linha do software de prateleira. Num segundo momento, se a gente tem software por encomenda, customizável, com uma verdadeira alteração, né, do código-fonte, uma personalização né, desse elemento software que está sendo discutido, ao enquadramento como serviço, a partir daí uma incidência diferencial de PIS/COFINS, a partir daí vem a discussão se há ou não CID royalties na importação, né, dessa licença propriamente dita. Enfim, tudo foi construído nessa dicotomia também perante a Receita Federal. Agora vem o julgamento e enquadra tudo na linha de serviços. E isso vai implicar de uma forma direta. Então, antes, a própria Receita Federal dividia em software de prateleira, software por encomenda, e a partir daí havia uma modificação da alíquota do lucro presumido, 8 ou 32, se serviço 32, se mercadoria 8. Qual é a tendência da Receita Federal? Receber essa decisão no sentido, ótimo, é todo serviço, vamos tributar a partir de agora, vamos modificar nossas soluções de consulta até então, para a gente enquadrar como serviço. E a partir daí, há uma quebra, inclusive, no tocante às empresas que estão no lucro presumido. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação a imposto de renda retido na fonte, remessas no exterior. Ao meu ver, claro que há uma tendência, ora da Receita Federal enquadrar isso como royalties, então, portanto, vai aplicar retenção na fonte, ora como prestação de serviço com transferência de tecnologia. Mas aí o Daniel vai chegar para mim e vai falar assim, não, Gisele, mas só julgaram licença de software, não julgaram, né, licença para comercialização, não julgaram outras nuances. Não julgaram, mas será que há uma tecnicidade no âmbito da Receita Federal para fazer toda essa distinção em termos operacionais e a gente não cair no erro de ver sendo aplicado esse precedente para uma tendência à servicização no âmbito da Receita Federal, seja para fins de incidir em toda e qualquer circunstância o imposto de renda retido na fonte ou na remessa no exterior, CID royalties é uma provocação. Né? Então, assim, eu não tenho a verdade quanto a isso, mas há uma tendência a gente assistir a segurarem os créditos de PIS/COFINS, por enquadrar tudo como royalty ou como direito autoral. Então, será que para fins
dos insumos de PIS/COFINS, uma vez que é prestação de serviço, a Receita, de outra parte, vai modificar o seu posicionamento para gerar crédito, porque hoje o posicionamento da Receita Federal é não gerar crédito. Então, na medida que é serviço, deveria gerar crédito, não? Então, é assim, são algumas ponderações que eu gostaria de trazer para vocês por conta da própria incoerência sistêmica construída vis-à-vis ao precedente do software de prateleira e do software customizável ou por encomenda. Tá? Então, essa dicotomia que, ao meu ver, no julgamento, ela foi levantada pelo Marco Aurélio, ela foi levantada pelo Gilmar Mendes, mas, propriamente, eu não vi esse grande enfrentamento, porque o pressuposto da decisão foi a lei complementar, na linha do Toffoli, seguido, né, pelo próprio Lewandowski, o Alexandre de Moraes. Bom, a lei complementar 116 deu a prerrogativa aos municípios de tributar software. A partir daí, a gente não tem que falar da incidência do ICMS. Essa foi a premissa do julgamento. A partir desta premissa do julgamento, cai por terra. Há uma extensão e uma desvirtuação do que seria até a obrigação de fazer, né? A gente estava discutindo isso. Será que realmente a obrigação de fazer sofreu uma extensão técnica? Ao meu ver, sim. Né? E quando a gente olha para o software as a service, a questão da importação, há uma tendência de se falar que isso implica em imposto de renda retido na fonte por existir transferência de tecnologia. Para a Gisele, já me manifestei em votos públicos, eu acho que realmente deveria gerar crédito, eu acho pessoalmente que não deveria ser enquadrado nessa linha de serviço ou royalty propriamente. Eu acho que a gente teria que ultrapassar essas questões para entender a operação e, a partir daí, eu vou ter que deduzir essa despesa da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica. Não há transferência de tecnologia, salvo uma comprovação efetiva que há uma transferência de código-fonte e algo nesse sentido que foge, provavelmente, ao meu ver, ao escopo desse julgamento, né? E aí a gente vai ver depois nos votos, propriamente, né, Saul? Eu acho que você teve na linha de frente da discussão e é o que me parece realmente seria licença de software propriamente, mas a gente não sabe, até ler todos os votos, esse julgamento está formalizado, qual o grau de extensão, inclusive sobre o elemento qualificador das operações. E isso me assusta um pouquinho também nesse sentido. Então, assim, pelo brevíssimo tempo, né, que me foi colocado, eu só quis trazer muito mais provocações, né, diante da própria insegurança jurídica que a gente tem, dado o julgado vis-à-vis a jurisprudência até então pacífica, né, nas cortes superiores, e também trazer um pouquinho esse lado da própria Receita Federal, que ora ela vai enquadrar como royalty, se não personalizável esse serviço, ora ela vai tentar enquadrar como prestação de serviço. Quando a gente pega acordo previtado pela tributação, é fácil, né? A gente aplica a retenção na fonte em tudo. Então, seja eu enquadrando no artigo relativo à prestação, né, e que o Brasil adora fazer algumas cláusulas sobre prestação de serviço, em contratos para evitar dupla específico, para fugir dessa briga se é royalty, se não é, se eu vou tributar na origem, mas para mim a aplicação de artigo 7º deveria ser tributada no exterior e acabou. Então, assim, essas retenções, no caso da licença de software, sequer deveriam estar sendo cogitadas aqui em concreto, tá? Então, não deveria ter essa alteração. O que, ao meu ver, é quase que matemático, é essa questão do lucro presumido a 32 ali. Tá, então, isso eu acho que realmente vai ser muito difícil fugir os contribuintes contestarem um pouquinho em sentido diferente. E aí eu concluo e abro aí depois para potenciais debates nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado. A Gisele, que é conselheira do CARF, por isso consegue nos falar com tanta propriedade sobre essas questões dos impactos federais, que tem votos excelentes relacionados à distinção entre royalties e direitos autorais. E que também é mestre em Ciências Jurídicas Econômicas, com dissertação sobre Direito Tributário Internacional pela Universidade de Coimbra e doutoranda na mesma instituição. Então, Gi, a nossa parceria acadêmica já vem de outros tempos. Eu queria aqui te parabenizar pela excelente exposição. Acho que suas provocações evidenciam realmente quase como uma situação teratológica, né? Uma panaceia jurídica relacionada a essa questão do software, porque
A gente vê, pelo entendimento da Receita Federal, e agora eu não estou nem falando de município e estado, que dá-se muita importância ao modo como é disponibilizado ao software, né? Então, se ele é por download, como eu não consigo ter desembaraço aduaneiro de um bem intangível, eu não vou ter os impostos da importação. Mas se for por mídia física, vai ter. E agora, se for software as a service, computação em nuvem, vai ser serviço técnico para não aplicarem a isenção da CID royalties. Então, realmente, é uma situação muito complexa e que está na contramão, inclusive, da orientação da OCDE, né? A gente está fora da linha das boas práticas. A OCDE ela deixa claro ali nos comentários ao artigo 12 que o modo como um software é disponibilizado ao usuário final, ele não pode modificar a tributação. Então, a sua fala foi muito pertinente e cirúrgica nesse sentido de evidenciar realmente que a gente vai viver agora um período de turbulência para a adequação, né, do entendimento da Receita Federal, que estava pautado naquele RE super antigo, acho que é 176626. Então, a ideia agora é que até isso também se acomodar em âmbito federal, a gente ainda vai ter muito trabalho e com certeza isso vai acabar passando por você lá no CARF. Espero que consiga nos abrilhantar sempre com a lucidez dos seus votos tão costumeira. Cris, se você tiver mais alguma consideração a fazer. Nenhuma, Daniel. Não, foi excelente. É isso mesmo, estou totalmente de acordo. Perfeito. Eu queria já aproveitar o ensejo para chamar a nossa próxima expositora, a Carolina Arcanjo, que também esteve no nosso primeiro webinar referente à ADI 1945, assim como o Luiz. Então, já não é de agora, né, que a gente vem debatendo essa questão, né, Carolina? E eu acho que, assim, as suas contribuições e do Luiz como stakeholders de mercado, né, verdadeiros atores nesse sentido, ela dá uma sensibilidade maior. Então, a gente deixa de ouvir a questão sob a ótica abstrata, né, enquanto observadores, e passa a sentir um pouco na pele qual é a posição de um participante. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença, Carolina, que está à frente aí de toda a parte de techs da Microsoft. Eu queria te agradecer, Carolina, e já passar imediatamente a palavra com os cumprimentos aqui da Subcomissão de Tributação da Economia Digital. Então, muito obrigado mais uma vez pela parceria. A palavra. Boa noite, boa tarde a todos. Então, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, ao lado aqui dos meus colegas. Todas as provocações, né, que a Gisele trouxe, muito interessante. Então, queria agradecer, começando a agradecer e já comemorando. Eu acho que quando nós comentamos como iríamos abordar no assunto, foi engraçado você até comentaram, temos razões para comemorar. Eu acho que nós temos muitas, tá? Então, como indústria, foi uma grande vitória, acho que a Cris até começou quando ela introduziu o tema, hoje também ela comemorou, então acho que é uma comemoração, sim, ele é uma comemoração, sabe por quê? Porque a indústria inteira já fazia dessa forma, né? A indústria inteira já tributava com ISS, já emitia nota de serviço, já fazia dessa forma, no entanto, vivia dentro dessa tremenda insegurança jurídica, que apesar de já atuarmos dessa forma, né, nós tínhamos mandados de segurança coletivo, tínhamos fiscalizações, autuações e com relação ao ICMS, então era e sempre foi, como vocês falaram, há 20 anos, eu lembro quando eu trabalhava na consultoria, já era o tema, um dos temas que eu mais pesquisava e dava consultoria para os clientes, era com relação à tributação do software. Então, esse tema é antigo e, desde então, sempre causava muita insegurança para os investidores, para as empresas que aqui faturam, né, e que estão as multinacionais ou empresas nacionais ou startups e que precisavam tomar uma decisão de como que iam operar. Então, para se comemorar, sim, o julgamento não foi finalizado, mas a maioria está formada, então a incidência do ICMS está afastada sobre o licenciamento de software, seja qual for a forma de entrega. Então, isso é para muita comemoração. E aí, eu falo isso que, assim, apesar, e agora as provocações da Gisele, elas são muito relevantes, mas eu diria que, escutando
a grande maioria delas, a gente já tem esses problemas. Então, mesmo a gente vivendo a insegurança do ICMS versus ISS, acho que tudo que a Gisele comentou, a gente já passa por isso. Eu já tenho autuação de CID royalties, eu já tenho problema de imposto de renda na fonte, eu tenho problema de dedutibilidade, eu tenho problema de enquadramento e dos impostos na remessa, porque cada hora é interpretado de uma forma. Então, a gente já não tinha, mesmo não havendo essa decisão, a gente já não tinha unanimidade dentro da Receita Federal, entre PIS e COFINS, entre IR-fonte, entre CID royalties, entre imposto de renda, então já era um problema. Então, pelo menos agora eu tenho um problema a menos, que é a questão do ICMS e do ISS. Ao nosso ver, por isso é uma grande vitória. E aí, se a gente pensar não só no licenciamento, você fala assim, mas tem outras tecnologias, e tem mesmo, tem muita coisa que eu tenho a mesma ideia da Gi, né, quando ela fala que isso vai ter impacto, né, em outras discussões, outras decisões, porque é importante, foi muito importante esse posicionamento do STF, né, a questão de reafirmar a importância da lei complementar, né, para essas questões de conflitos de competência, a questão da lista de serviço, a questão de como o mercado já opera. Então, tem umas coisas muito positivas e que vão influenciar. Agora, novas tecnologias, eu acho que tem muita coisa que realmente a gente vai para um âmbito de uma reforma tributária que vai chegar a gente vai, eu entendo que na maioria, na medida que as tecnologias vão avançando e a gente tem outros offerings de licenciamento, que não seja licenciamento, qualquer que seja, a gente vai começar a esbarrar muito nessa questão de ICMS e ISS. Então, eu só espero que não demore muito, né, para que a gente consiga ter um IVA, um VAT, qualquer que seja o nome, um IBS, para que a gente não veja outros tipos de empresas que tenham que conviver aí com 20, 30 anos até que exista uma decisão para resolver uma questão de insegurança jurídica como essa. Por isso que esse julgamento ele foi... E o doutor Saul, ele comentou uns pontos muito importantes nessa questão da aglutinação entre players, entre empresa, entre praticantes do direito, os advogados, vários representantes de empresa. Eu e o Luiz ficamos... Acho que a gente nunca participou, né, Luiz, de tanto webinar, mas foi até bacana, né, porque a gente conseguiu contribuir para a empresa que a gente representa, e querendo ou não, a gente já começou na carreira ainda antes de estar nessas empresas, e essa foi sempre um assunto de paixão para se discutir, né, porque era um assunto legal de se estudar e era bom para ver a evolução. O que a gente não via era a evolução do lado de jurisprudência, né? E esse ano e o ano passado foi quando deu essa acelerada. A Justiça de São Paulo teve várias decisões favoráveis, então a gente começou a ficar empolgado. O negócio está indo para o caminho certo, né? E aí vem a paixão do doutor Saul aí, com esse sotaque nordestino, a gente fala, agora a gente ganha, né? Então, eu acho que foi isso. Eu acho que eu queria mais vir aqui dizer que eu, como representante da indústria, eu acho que uma decisão diferente dessa teria sido uma catástrofe para o desenvolvimento digital e tecnológico do Brasil. O que a gente precisa mesmo é de uma reforma tributária. Enquanto a reforma tributária não veio, essa decisão é muito importante para que a gente dê uma acalmada, e agora a gente vai tratar dessas outras questões que a Gisele muito bem pontuou, e que são outras dores de cabeça que as empresas que lidam com intangíveis já vivem há anos, né? Então, agora, pelo menos, a gente vai focar um pouquinho aí nessas questões federais. Acho que era isso. Muito obrigada. Carol, muito obrigada pela sua fala. De fato, eu estava comemorando, porque, como até disse Saul, você repetiu, houve sim, né, uma comoção, aí as pessoas, todos os operadores de direito,
as empresas, advogados, os estudiosos, né? Todo mundo foi escrever artigo, fez webinar, tudo para chegar ao Supremo, né? Chegarem aos ministros essas informações, né? Então, de fato, houve isso, por isso que quando vieram os votos favoráveis, né, realmente todos comemoraram. Eu confesso que eu nem acreditava, assim, eu olhava, nossa, eu não acredito, né, porque depois do voto da ministra Carmen Lúcia, a gente fez o nosso webinar aqui, o primeiro webinar, né, foi assim mais triste, agora a gente já está um pouco mais contente, né, e aí eu volto até um pouco para a minha fala inicial, complementando a sua, que hoje, de fato, a gente tem, né, o nosso direito tributário toda voltada para caixinhas, né, que é o que é serviço, que é mercadoria, e é por isso que no final do dia a gente não consegue acompanhar, né, esses desenvolvimentos tecnológicos. Daí a reforma ser tão importante, né, principalmente para esse setor, para não impedir mesmo a trava, né, do desenvolvimento e a gente ter a segurança jurídica de ver como que vai tributar. Né? Eu sei que o Luiz também gosta do tema da reforma tributária e também como outro representante aqui nosso de mercado e que também participou do nosso primeiro webinar, como diz a Carol, de diversos webinários, né, para tratar do tema, né, Luiz? E aí, com isso, eu chamo aí o Luiz para falar também do seu ponto de vista aí, dessas decisões, tudo que está acontecendo. Obrigado, Cris. Obrigado, Daniel. Vocês novamente aí dando a devida importância ao tema, né, e possibilitando que a gente discuta. Eu acho que do ponto de vista pessoal tem sido um momento excelente, né, porque o que a gente lida no dia a dia, aí na pauta do dia, né, dando para a gente a oportunidade de interagir, de trabalhar com equipes, quase que equipes estendidas, né, de outras empresas, de associações. E isso tem gerado um intercâmbio muito bom, muito profícuo, né? Oportunidade de muita troca de conhecimento. É um momento muito interessante mesmo. Gostaria de parabenizar o Dr. Saul, né, pela brilhante sustentação oral. O Dr. Saul, que é quase o nosso poeta repentista do direito tributário, né? Sempre muito gostoso poder ouvir as sustentações dele. Parabenizar também a contextualização que a Gi deu e sempre essa pegada prática que a Carol traz, né? Eu concordo, realmente é um julgamento para se comemorar. A partir da onde a gente estava, era um cenário praticamente na beira do precipício, então assim a gente não foi para o precipício. Eu acho que um fato interessante do julgamento foi realmente, nesse caso, perceber o cuidado que os ministros tiveram, né? O voto do ministro Toffoli, muito embora eu tenha alguns comentários a fazer, é inegável todo o esforço que ele teve de se atualizar, de ir atrás de informações no exterior, de fundamentar a partir de perspectivas de OCDE, do que é feito no exterior. Até o ministro Lewandowski, né, na fala dele, refletindo que no dia do julgamento ele acordou e o iPad perguntou para ele se ele gostaria de alguma atualização. Então, assim, a gente viu uma postura do Supremo muito mais antenada do que às vezes a gente imagina que o Supremo tenha. E a gente tem que admitir que a tarefa do Supremo de navegar nesse pântano que é o nosso sistema não é fácil. A gente critica, às vezes, a demora, às vezes a falta de coerência entre um julgado e outro, mas, assim, depositar no Supremo a expectativa de transformar um sistema incoerente num sistema racional, considerando que o Supremo age por provocação, quase que não é papel dele. Muito embora o julgamento tenha que ser sistemático, é difícil querer que o Supremo conserte tudo, né? Então, assim, foi realmente bastante positivo. Dito isso, vamos passar a análise do voto, né, e tentar relacionar com alguns outros julgados, né, como foi a solicitação, principalmente com o caso de franquias,
E com o caso das farmácias, que eu até acho que vale mais a pena falar um caso mais recente, falar do caso das franquias, se o Daniel me permitir, e da ADIM 3142, que trata da locação, sublocação, acesso de passagem, e compartilhamento de torres, postes, rodovias, que é um voto bastante interessante nessa temática da obrigação de dar versus fazer, enfim. Tudo isso com o objetivo de tentar identificar, se é que é possível, um critério estabelecido na decisão que possa nos transportar para antecipar como outras ofertas e outras questões parecidas possam ser tributadas. Então, eu achei que assim o voto ele não foi claro com relação ao critério que ele estabeleceu. A gente tem, como o Daniel já tinha dito, basicamente duas teses no Supremo para se identificar o que vai tributar nos intangíveis. Ou é o conceito da utilidade, que praticamente vale o que está na lei complementar, seja lá o que for, e o outro critério, que é o critério das obrigações mistas, que a gente vai tentar explorar um pouco mais. O ministro Toffoli, durante o voto dele, ele parece iniciar tratando do critério da utilidade, depois, meio que como um argumento de reforço, ele traz a questão das obrigações mistas. No caso do software, eu acho que seja um critério, seja o outro, o final deveria ser o mesmo. Então, eu acompanharia o ministro Toffoli pelas conclusões. Seja pela ideia da obrigação mista, que está prevista na lei de software, a necessidade de suporte, de assistência, de forma intrínseca à licença, deveria prevalecer o ISS, e seja pela questão da utilidade do intangível previsto em lei complementar, também deveria prevalecer o ISS. Então, nesse caso específico, qualquer um dos critérios daria no mesmo resultado, que é a tributação do ISS. Uma coisa importante eu não acho, muito embora a gente queira ter sempre uma coerência no nosso sistema, eu não acho que dá para transportar do que é decidido quando se dirime o conflito de competência entre ISS e ICMS, um conceito que vai valer para tudo. Principalmente porque a tributação do consumo ela não prevê uma categoria que é totalmente protagonista, principalmente na economia digital, que são os direitos. A nossa Constituição ela dá serviços para os municípios e mercadoria para os estados. Os direitos eles foram esquecidos. Então, existe a necessidade de se ter um esforço na tributação do consumo para ou o direito ficar dentro do conceito mais amplo de mercadoria ou o direito ficar dentro do conceito mais amplo de serviço. A tese da utilidade me parece querer capturar direito e falar, olha, quando a gente está falando de serviço de qualquer natureza, a gente tem um conceito mais amplo de serviço que vai capturar direito também, locação, compartilhamento, licença de marca, várias categorias de direito que, uma vez previstos na lei complementar, eles têm que ser entendidos como serviço para fins de tributação do consumo. Para fazer um link com a fala da Gisele, eu acho que a gente não pode cair no erro de forjar um conceito numa guerra entre estados e municípios e pretender que esse conceito se aplique a tudo, principalmente para a esfera federal. Por quê? Na esfera federal, existe legislação, existe um arcabouço legal que identifica a categoria de direitos como uma coisa autônoma. Na esfera federal, o direito não precisa necessariamente, sob pena de deixar de se tributar alguma coisa, ser mercadoria ou ser serviço. Então, a gente tem, por exemplo, na legislação de preços de transferência, a gente tem a previsão expressa de serviços, mercadorias e direitos. A legislação de imposto de renda na fonte, a gente tem um item específico para royalties, a gente tem um item específico para outros direitos. Quer dizer, na legislação de R-fonte, existem duas categorias para direitos. Uma que é royalties e outra que é outros direitos de forma genérica. E aí existe serviço. Então, assim, são fartas os exemplos de que na legislação federal, direito é uma coisa, serviço é outra e mercadoria é outra. E você não necessariamente precisa que o direito seja abrangido ou por uma ou por outra. Mas na tributação do consumo você precisa, sob pena de um hiato muito grande na tributação. Então, acho que a primeira questão eu não acho que se possa transportar um alargamento do conceito de serviço forjado num conflito de competência para ser aplicado na esfera federal indistintamente. Não é porque se tributa software por ISS
que qualquer cessão de direito vai estar sujeita a piscofins de importação, por exemplo, que na esfera federal é específico para serviço. Então, acho que essa era uma primeira impressão que eu queria trazer. Com relação ao que vem para frente no Supremo, me parece que a teoria da obrigação mista está ganhando força, né? O julgamento dos planos de saúde ele pareceu cristalizar mais a teoria da utilidade. Eu acho que consta do próprio voto do ministro Fux que a velha distinção entre dar e fazer já não dá mais conta da economia moderna. Isso consta no voto dele, isso é uma clara ultrapassagem aos conceitos de dar e fazer. Para mim é um claro aceno para a teoria da utilidade. O voto do ministro Toffoli, no caso do software, acho que ele traz os dois, não fica muito claro. Agora, o que dá a pista do que deve ser o entendimento do Supremo mais para frente, eu acho que é a ADI 3142, que é a que foi julgada recentemente, e ela fala da sublocação e locação de torres, postes, rodovias. E ali o ministro Toffoli, que acho que é o relator também, eles declaram parcialmente procedente a DIN para interpretar o item 3.04 conforme a Constituição. Para falar o quê? Aqueles itens que estão lá, quando eles caracterizarem uma pura obrigação de dar, eles não vão estar sujeitos ao ISS. Mas quando eles forem obrigações mistas indivisíveis, aí eles estão sujeitos ao ISS. Então, assim, o item não foi declarado inconstitucional, mas foi interpretado conforme para falar se dentro desse item tiver uma atividade que se caracterize por obrigações mistas, então aí ele tem que ser tributado pelo ISS. Eu acho esse critério muito perigoso. Por mais que tenha toda uma crítica com relação ao critério da utilidade, que fala qualquer coisa que tiver na lei complementar vai valer, eu acho que ele seria melhor. Ele traria muito mais segurança jurídica. Por quê? Quando a gente fala de obrigação mista como critério para se definir o que tributa por ISS ou não, isso é muito fácil de cair no casuísmo, numa questão fática, na microlitigância, de você ter que provar o que prepondera, querer começar a separar contrato. Então, o ministro Toffoli diz no julgamento da DEI 3142, a alocação de rodovias ou de qualquer outra coisa, se for uma pura alocação, se for uma pura obrigação de dar, de ceder o espaço, aí não tem ISS. Só que também você tem que considerar que não vai ser uma obrigação mista a simples manutenção que garanta o uso. Agora, se for uma manutenção intrínseca, indivisível, então é ISS. Como é que você vai separar o que é a manutenção que garante o uso da manutenção que transforma a alocação numa obrigação mista, na prática? Eu não vejo como separar na prática. Outra coisa, esses conceitos eles vão estimular arquiteturas contratuais, subcontratações, vão estimular uma série de atividades para tentar separar as obrigações e deixar de tributar uma parte delas, né? Isso é óbvio. Então, quando o ministro Gilmar Mendes, no caso das franquias, ele entendeu que era um contrato misto e que seria melhor tributar ele inteiro para não haver esse tipo de subterfúgio, de tentar separar as coisas, eu acho que tem algo ali que está escapando ao Supremo na análise, que é muito importante. O contrato de franquia ele é misto ex lege, ele é misto por natureza legal, obrigatoriamente ele é misto. Então, uma coisa é você falar, eu tenho uma obrigação mista, porque a lei assim obriga, e eu não tenho como deliberar sobre isso. Eu não tenho como fazer um contrato de franquia e separar o que é cessão de marca do que é serviço de suporte ao usuário, do que as inúmeras obrigações que estão previstas no contrato de franquia. Isso, se você tem um contrato misto por decorrência legal, como é também no caso de software, você não tem como licenciar o uso do software sem prestar o suporte, isso está na lei, isso é obrigatório. Aí você tem uma característica mista ex lege, que você não tem como mudar. Agora, querer pegar esse conceito e aplicar para diversos itens, eu acho que vai cair no caso, porque se a lei não obriga aquele tipo de prestação, isso é algo a ser deliberado pelos contratantes, o que impede de tornar divisível aquela obrigação, o que impede você de precificar a manutenção da rodovia à parte, ou de você criar uma outra empresa e subcontratar
a manutenção, você faz um contrato de locação, de cessão de rodovia e um outro contrato com uma outra empresa do seu mesmo grupo de prestação de serviço de manutenção. Então, eu acho que o risco muito grande desse critério da decisão do Supremo é não resolver o problema e incentivar a microlitigância e uma análise muito fática das operações. Se fosse o critério da utilidade, ou seja, está na lei complementar, é ISS, eu acho que traria muito mais segurança jurídica, até pelo que está por vir, porque o que realmente preocupa é que, diante de todo esse cenário de tecnologia ainda aí por surgir, esse viés definido no Supremo ele vai estimular diferentes tipos de forma de se estruturar. Eu acho que a tributação no consumo, como a gente tem aprendido bastante nessas discussões sobre reforma tributária, ela tem que ser o mais neutra possível e o mais estável possível. Ela não pode variar de acordo com esse tipo de possível arranjamento que se faça. Para mim, um outro obstáculo, e aí agora do ponto de vista da harmonização das decisões, que não me sai da cabeça, é como conciliar esse critério que o Supremo, a princípio, estabeleceu com o julgamento que se fez sobre cessão de marcas, pagamento de royalties sobre marca. Eu não consigo vislumbrar na marca, que para mim é uma cessão de direito mais pura possível, uma obrigação mista que possa sujeitar a marca à tributação pelo ISS. Então, assim, se o Supremo julgou que marca é sujeita ao ISS, ele só pode ter usado o critério da utilidade para julgar a marca. Então, como é que ele vem agora e usa o critério da obrigação mista? Então, eu acho que a gente ainda, muito embora o julgamento tenha sido histórico, muito embora se tenha que parabenizar o Supremo, uma coisa eu acho que é importante a gente ter claro, a gente não tem ainda um critério que possa ser utilizado para o futuro. Acho que a gente continua ainda numa situação de muita insegurança, principalmente porque o critério que eu acho que era o mais firme dos planos de saúde, que é o da utilidade, seja lá o que está na lei complementar, vai ser tributado pelo ISS, ele está perdendo espaço para obrigação mista, que ganhou muita força no voto do Supremo, num caso muito atípico, porque o contrato é misto e complexo ex lege, e ele está sendo estendido para qualquer outro tipo de operação que pode ser acordado pelas partes de forma diferente. Então, essas que eram as minhas considerações aí. Muito obrigado. Luiz, não tenho como concordar mais com as suas considerações. Sabe que eu compartilho da sua opinião em relação a essa questão da obrigação mista ex lege. E, de fato, eu acho que é digno de comemoração mesmo o resultado do julgamento dessas ADIs, em que pese não tenha sido formalmente concluído, a gente já tem a maioria, mas fato é que a gente não pode esquecer que o STF, enquanto Corte Constitucional, ele tem uma responsabilidade política, né? E essa responsabilidade ela é ainda mais fortalecida, vamos dizer assim, ou deve-se dar maior importância a essa responsabilidade em instituição, quando a gente volta os nossos olhos para o artigo 926 do Código de Processo Civil. Ele prevê ali a necessidade da gente ter uma jurisprudência íntegra, estável e coerente. E, a meu ver, é claro que essa integridade, estabilidade e coerência, ela não é só top-down, não é em relação a tribunais inferiores ao STF, é em relação ao próprio STF. Então, eu puxo aqui uma fala que eu acho bastante interessante do Ronald Dworkin, que ele fala que o juiz, para ele ser um bom juiz, ele precisa estar pautado na ideia do romance em cadeia, né? Então, tudo é uma continuidade. A partir do momento que a gente começa a ter direções diversas, você gera uma ausência de previsibilidade que prejudica fortemente o entabulamento de negócios e aí vai aumentar o contencioso com essa microlitigância que você comentou. Então, realmente não me parece fazer sentido. Acho que merece críticas, então, a extensão desse critério da obrigação mista, tal como foi feita na DI 3142, me parece que esse critério, ele, na questão das franquias, ele ainda é aplicável, seria razoável sua aplicação, em que pese eu particularmente adoto por uma questão de tipologia o racional dos planos de saúde. O único ponto que eu queria destacar aqui é que no leading case das farmácias de manipulação,
quando eles fizeram ali a distinção de que se for uma farmácia de manipulação preparando medicamentos sob encomenda seria ISS, mas, por outro lado, seria ICMS sobre a venda de mercadoria que fosse ofertado ao consumidor se esse medicamento for de prateleira, me preocupou uma passagem do voto do ministro Dias Toffoli, em que, apesar dele ter fixado essa regra geral, né, também tem a ver com a questão da obrigação mista, ele, em determinado momento, ele coloca ali que a prevalência da lei complementar ela poderia ser afastada, abre aspas, sempre que o fornecimento de mercadorias seja de vulto significativo e com efeito cumulativo. Então, a gente entra de novo nesse problema que você mencionou também. O que seria uma assistência aí, essencial para a rodovia ao ponto de caracterizar uma obrigação mista e o que não seria? A mesma pergunta é essa: o que é vulto significativo de mercadoria com efeito cumulativo? Isso prejudica bastante o ambiente de negócios e eu acho que enfraquece a missão do STF enquanto pacificador, não só desse precedente, mas a própria ideia de julgamento em controle concentrado e difuso em sede de repercussão geral, ela pressupõe realmente a estabilização da tese abstratamente considerada, né? E me parece que esses outros precedentes, apesar de nos referirem ao software, eles impactam fortemente a economia digital, na medida em que eles, ao invés de resolver ou aclarar o que teria começado lá com o 651.703, na verdade, eles trouxeram mais problemas. Então, a gente tem algumas pontas soltas que já foram indicadas muito bem pela Gisele e por você, e eu acho que um ponto bastante sensível que eu queria trazer aqui para debate, eu vi a opinião de todos vocês, começando até por você, Saul, já que você havia feito o gancho na sua fala, é a questão da modulação de efeitos. Eu queria entender como que vocês enxergam essa temática da modulação de efeitos, se a gente realmente teve uma mudança, né, de entendimento apta a justificar a modulação. Claro que se a gente analisar intraprocessualmente, eu tenho que reconhecer que houve uma mudança, já que liminarmente eles tinham reconhecido a legitimidade da incidência. Mas se eu for fazer uma análise sistêmica de outros precedentes, me parece que não teria havido mudança de entendimento, que na verdade, tanto que a prática de mercado, aí Luiz e Carolina, vocês vão poder complementar ainda mais, salvo engano da minha parte, ela é no sentido do ISS, então na verdade teria sido uma confirmação, não uma mudança de entendimento apta a justificar eventual modulação de efeitos. Eu acho que feito esse à parte e ouvindo as considerações de vocês, a gente pode abrir para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Então, muito obrigado, Luiz. Saúl, te passo a palavra para ouvir aí suas contribuições sobre essa questão da modulação. Muito obrigado. Perfeito, Daniel. Bom, quanto à questão da modulação, eu vou dividir o que eu acho que pode ter sido. No voto, na verdade, você vê o voto, é uma linha. Claro que isso está dentro de um contexto, você tem que ler o contexto, mas a parte é muito breve, muito curta. Então, dentro do contexto do voto e da ação, notadamente ao 945, que foi de onde essa ideia veio, depois transplantada para outra, mas originariamente montada para atender às necessidades da 1945, eu vou dividir com vocês o que eu acho que pode ser e o que eu tenho certeza que não é. Então, o que eu acho que pode ser? Eu acho que o Supremo, especialmente na questão da guerra fiscal, o Supremo ele adotou a seguinte posição. Toda vez que havia a declaração de constitucionalidade do benefício, na sequência havia o pedido de modulação, onde especialmente o contribuinte ia dizer, olha, o Estado me convidou, havia previsão legal, eu acreditei na lei, eu assinei uma espécie de termo ou um protocolo, o benefício é condicionado, eu tive que gerar emprego, eu tive que instalar uma planta, e agora foi declarado inconstitucional. Isso foi dado há 20 anos. Então, o que é que vai ser feito de mim? E isso voltava tanto para o plenário do Supremo, que o ministro Barroso fez uma sugestão. Ele disse assim, olha, quando essas ações chegam e a matéria é imediatamente conhecida, nós temos a possibilidade de darmos cautelar. Porque, normalmente, essas ADIs vêm com o pedido de cautelar. A cautelar serve exatamente para paralisar os efeitos de uma lei que, nesse caso em particular, a gente sabe que tem um grande potencial de ser inconstitucional, pelo menos à luz da jurisprudência do Supremo. E nós, ministros, não demos a cautelar, a ação ficou aqui há 10 anos
E agora a gente diz que a lei é inconstitucional. Então, vamos fazer o seguinte, ou a gente modula sempre, ou então, quando a ação chegar, a gente logo consegue acautelar para sustar os efeitos dessa lei e impedir que a gente crie um monstro que vai bater nas portas dos nossos gabinetes daqui a 10 anos. Então, veja que é uma postura para o Supremo agir de maneira proativa, evitando a consolidação de situações que o Supremo já tem um indicativo que são situações inconstitucionais. Quando o Supremo não faz, aí ele modula. Se eu trago esse raciocínio para a questão do ministro Toffoli a partir da 1945, a minha conclusão é essa ação chegou no Supremo, havia uma lei mato-grossense cobrando ICMS, o Supremo poderia ter dado a cautelar e não deu. E não deu, não suspendeu, deixou a lei seguir cobrando, seja como for. 20 anos depois, cá estamos nós procedendo a uma decisão que, de certa forma, é uma decisão diferente da decisão que poderíamos ter tomado quando da cautelar. Porque hoje eu, Toffoli, estou dizendo que essa lei é inconstitucional. Por que não fizemos isso quando da cautelar? Poderíamos ter feito. Logo, como houve uma projeção no tempo dos efeitos dessa lei mato-grossense e o Supremo não suspendeu quando foi chamado a suspender, portanto, quem tiver eventualmente simplesmente seguido a lei e paga o ICMS, está encerrado a questão. Você não vai receber de volta. Essa é a minha interpretação de uma primeira leitura dentro de um contexto e que, para chegar a essa conclusão, eu tenho que sair do voto, porque isso não está dito no voto, e tenho que tentar entender o comportamento do Supremo à luz de outras questões tributárias que invocam costumeiramente pedido de modulação. Portanto, é a minha conclusão. O que é que eu disse para vocês que eu acho que não pode ser? Não pode ser. O que é que não pode ser? No meu modo de ver, respeitando qualquer tipo de construção intelectual diferente, não pode ser o Supremo ter dito. A lei viola a Constituição. Cobrar ICMS viola a Constituição. É inconstitucional a cobrança de ICMS. Isso viola a Constituição brasileira. Eu vou modular para que aqueles fiscais que até agora ainda não tenham violado a Constituição corram e passem a violar nos últimos 5 anos, cobrando tributos para trás. Isso, para mim, não faz sentido, porque eu jamais vi o Supremo fazer isso em nenhuma hipótese. Porque o Supremo, quando ele modula, ele busca a pacificação, a estabilização, reduzir a explosão de judicialização a partir da declaração de inconstitucionalidade. Então, esse tipo de incentivo eu jamais vi o Supremo criar. Portanto, eu dividi com vocês o que eu acho que não pode ser, eu não tenho experiência, eu não tenho um precedente para citar de algo que aconteceu nesse sentido, e dividi com vocês uma construção que eu imagino que pode ter sido trazida pelo ministro Toffoli a partir da 1945. De qualquer forma, essa é uma questão formal, isso está colocado, o plenário vai ultimar o julgamento com o voto visto do ministro Nunes Marques e, no momento da proclamação do resultado, voltará à tona qual é a extensão dessa modulação, que é quando eu imagino que eventuais dúvidas possam ser dissipadas a partir de provocações dos próprios advogados envolvidos no caso, que, se perceberem que de fato há uma dúvida no ar, tem toda a legitimidade para da tribuna dizer: Excelência, só para que fique claro a extensão dessa modulação, para que não gere um novo contencioso a partir daí. Portanto, são impressões, essas impressões são impressões construídas a partir da leitura do voto, portanto, nesse particular, nós estamos rigorosamente na mesma mesa intelectual, e a nossa mesa é uma mesa redonda, não tem cabeceiras, todos nós podemos ter chegado a, eventualmente, uma conclusão diferente. Saul, eu realmente espero que você esteja certo aí com relação à intenção do ministro Dias Toffoli, mas eu não sei, eu não colocaria minha mão no fogo, né?
realmente a gente não tem ainda, né, o voto para saber, mas ainda que o Supremo realmente tenha, né, essa função pacificadora, a gente não pode negar o risco, né, de os estados correrem para cobrar o ICMS. E outro ponto que eu queria levantar é que o ministro Dias Toffoli, ele realmente, quando ele votou lá atrás, negando a cautelar, ele não fez porque ele entendia que incidia o ICMS. Ele o fez porque já tinha passado, se eu não me engano, acho que uns 10 anos, é verdade, 10 anos do legislamento da ADIM, e ele olhou para aquela ação e falou, para aquele pedido cautelar, falou, não tem urgência aqui, né, para a gente ter, né, o deferimento desse pedido cautelar. E assim ele fez, assim também fez o ministro Gilmar Mendes. Então, eu entendo o seu raciocínio, que faz todo sentido, né, dessa mudança. Lá o Supremo, ele meio que validou, né, até agora a cobrança do ICMS, e agora ele teria mudado o entendimento, mas será que, porque a gente também não tinha realmente, já tinha passado 10 anos, né, poderia também haver esse entendimento aí. Tá certo que a gente viu, assim, dos ministros que votaram lá, que votaram de novo, né, apenas o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, né, que lá votaram considerando que não havia urgência. Né? Então, dá para ir para os dois lados, né, dá para a gente falar pela não modulação, né, dá para ir pela sua construção, né, da modulação, mas existe esse receio, né, imagino, dos contribuintes de que os estados venham aí atrás, né, cobrar o ICMS, né, mas que, de qualquer forma, vamos continuar lutando aí para não pagar o ICMS, já que os contribuintes todos, pelo menos a maior parte, aí a gente vê aí o posicionamento do mercado, né, estava pagando o ISS até esse momento. Não sei se, Daniel, tem alguma consideração? Não, concordo em gênero, número e grau. Com ambos os posicionamentos, na verdade, eu torço para que prevaleça a ideia que o Saul trouxe do que não é a modulação. Eu acho que prevalecendo isso, de fato, eu entendo que os contribuintes que pagaram o ICMS gostariam de reaver isso, mas pensando num cenário macro e de redução de litigância, a modulação que inviabilize as repetições de indébito, ela é salutar em termos macro, né? Uma análise bem holística. Então, me parece que se for essa ótica, a perspectiva, ela tem o seu valor, desde que isso não signifique, né, uma autorização para uma cobrança pretérita de tributos. Carolina, Gisele, vocês gostariam de trazer algum insight sobre essa questão da modulação? Rapidamente, Daniel, assim, pessoalmente falando, eu acho que não caberia aqui a modulação. Para mim é muito agressiva a existência de modulação, seja para, né, sob a perspectiva de orçamento, afinal os estados correm o risco de ter que repetir esses valores, seja propriamente por conta do efeito da externalidade negativa inversa dos próprios estados correrem atrás de tributar propriamente. Eu faço minhas palavras do Saul, mas, na verdade, o que eu percebo é que há uma tendência, seja para resolver questões orçamentárias, seja para resolver a inércia propriamente do Supremo Federal nesse julgamento. Eu entendo, Luiz Guilherme, quando você fala que, poxa, é muito difícil, né, o Supremo lidar com todas essas matérias tributárias, realmente a gente tem gaps legislativos que não deveriam ser tratados num ambiente das cortes superiores, isso é uma aberração no Brasil, eu concordo com você, mais uma vez que isso é submetido, 20 anos, e sem algumas decisões resolutivas, quando a gente pega outros temas controlados no exterior, a norma antilisão, sempre as decisões elas são pouco resolutivas. Então, e para se chegar a algo minimamente satisfativo,
se usa a modulação em prol do orçamento, em prol da inércia. Então, assim, pessoalmente falando, quando a gente trata de inconstitucionalidade, para mim é extremamente temerário, num caso como esse, pensar em modulação, seja por um lado, seja por outro. Eu acho que, assim, o Estado ele tem que assumir a sua... não digo meia-culpa, mas uma meia-culpa, no sentido de ter suportado por tanto tempo essa dupla exigência dos contribuintes vis-à-vis do ICMS e ISS. Me incomoda muito essa questão de pensar a modulação desta forma, e o que a gente precisa, como bem colocou o Luiz, é não colocar nas costas do Supremo, e sim começar a trazer racionalidade na legislação que a gente queria. Então, a gente tem um problema de premissa como nação muito complicado. E aí sobra ao Supremo Tribunal Federal resolver através de modulações que, ao meu ver, realmente extrapolam a própria racionalidade do sistema federativo brasileiro e da tripartição de poderes. Tá? Então, é só essa consideração que eu gostaria de deixar. Não sei, Luiz, Carolina, não sei se vocês têm algo em relação a essa temática da modulação. Acho que eu concordo assim, apesar de eu concordar com a Gisele, eu também acho que já não está mais nas nossas mãos, né, essa escolha, né, então acho que a gente realmente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer agora no dia do julgamento, mas se eu pudesse também dizer por preferência, eu também preferia, e eu acho que concordo com a Gisele que não precisaria ser um caso de modulação, mas havendo a modulação, que seja da forma que o doutor Saul comentou, que é o que faria sentido, né? Qualquer coisa diferente disso seria desastroso e ilógico, né, para o sistema. Mas eu acho que agora a gente vai ter que... Até uma pergunta, não sei se dá tempo para o doutor Saul... Na hora eles vão perguntar como cada um vota pela modulação, porque não foram todos os ministros que já se pronunciaram a favor da modulação. Não me lembro como funciona isso agora. Não sei se o doutor Saul... Eu pensei que a Carol ia perguntar algo assim, doutor Saul, quando o fiscal chegar aqui dizendo que é para eu pagar de novo, não é bitributação? Como é que é? Eu estudei em algum lugar e que era alguma coisa assim. Está estranha essa modulação. Bom, mas Carolina, o normal é o Supremo concluir, esse julgamento precisa ser concluído, então vamos imaginar, ministro Vistor traz o seu voto vista, e daí o presidente volta, ele já tem a ata da sessão passada, então vai dizer, bom, então, por maioria, julgo procedente a ação nos termos do voto do relator. E aí, claro, já há alguns votos lançados em relação à modulação, mas ao longo do julgamento, o ministro Fux, mais de uma oportunidade, disse, olha, tem também a questão da modulação, mas isso quando a gente proclamar o resultado, a gente faz essa contagem de votos. E alguns ministros já adiantaram, outros ministros adiantaram positivamente, outros negativamente, e outros nem se manifestaram. Então, o natural é que, na sequência dessa proclamação quanto ao julgamento de mérito, venha a deliberação em relação à modulação. Para a coleta de votos e o esclarecimento em relação a como cada qual vota. E, nesse momento, pairando sobre nós essa dúvida quanto a essa extensão da modulação, porque no voto é muito curtinho a expressão quando toca na questão, como disse, é possível que algum dos advogados que patrocinam a questão, o mais legitimado a fazer isso, inclusive, o patrono da CNS, que é quem ajuizou essa ADI, peça a palavra e diga, olha, só porque parece haver uma dúvida em relação à modulação, só gostaria de esclarecer se nós estamos tratando aqui da vedação, a devolução de ICMS eventualmente pago à luz da legislação que ficou em vigor. É isso, excelência. E aí o ministro Toffoli tem que responder qual a extensão dessa modulação. Muito obrigada. Excelente, eu acho que ficou bastante claro procedimentalmente quais seriam os próximos passos. Saúl, te agradeço pelas contribuições. Nós estamos aqui já no final do nosso evento. Pelo que eu pude constatar aqui do chat e do Q&A, não foram feitos outros questionamentos, então isso mostra que acho que os debates foram bem exaurientes e cobriram várias frentes.
Deixo aqui aberta a palavra, caso algum de vocês queira tecer alguma consideração final, Luiz, Carolina, Saul ou Gisele. Eu vou só aproveitar para me despedir, então, já que estamos aqui partindo para a reta final. O Luiz Guilherme é um colega queridíssimo, um quase conterrâneo, porque os pais também são originários do Nordeste, pelo menos o pai parece que não é isso, Luiz? Já falamos. Do sertão da Paraíba, meu amigo. Dos dois. Minha família paterna. Muito bem. E, para além disso, claro, é uma voz muito ouvida. A palestra dele de hoje mostra a profundidade do Luiz Guilherme no enfrentamento de questões complexas, de que não tem respostas fáceis, e foi uma das pessoas, justiça seja feita, que contribuiu muito para a construção de tudo que girou em torno desse precedente. Então, é um prazer, Luiz Guilherme, estar na sua companhia. Daniel já falou que nos conhecemos desde os cursos do professor Schwerer. Esses cursos são cursos que o professor Schwerer me convida, e o professor Paulo Aires, e eu preparo, né? Então, eu vou pegar todos os precedentes do Supremo, o que é que julgou recentemente, composição, perfil dos ministros, porque é um curso sobre a prática no Supremo, a advocacia no Supremo. E aí, quando eu chego lá, a maior parte é mais para contar piada. Eu passo a maior parte do curso contando piada. Dificilmente pergunto alguma coisa do Supremo, é só para pedir para contar as piadas. E eu conto, feliz. Então, Daniel fez parte de um desses cursos, e desde então temos tido uma boa relação de amizade e profissional. Cristiane, já nos cumprimentamos no início, o contato para que nós estejamos hoje aqui, eu pelo menos, partiu da Cristiane, foi uma alegria estar na companhia dela novamente. Conselheira Gisele, estou tendo a alegria de dividir um painel hoje, é um privilégio para mim, é um prazer. E Carolina Arcanjo, também foi aí uma das lideranças influentes que palestrou, que dividiu impressões, que mostrou um lado que não era tão conhecido aqui em Brasília, que é o lado da empresa, a empresa teve a oportunidade de falar e deu uma contribuição extraordinária. Portanto, a minha palavra final é um abraço e um agradecimento pelo convite. Excelente, muito obrigado, Saul, pelas gentis palavras aqui. Acho que eu falo em nome de todos os membros desse painel. Já vou, então, conduzindo para o encerramento dos trabalhos. Na sequência, te passo a palavra, Cris. Eu quero reiterar fortemente o quão importante é a participação de vocês aqui hoje, porque eu acho que o que a gente tem mais de precioso na vida, né, é o tempo. Então, quando a gente se dispõe a parar aqui 1h30 para se encontrar, ainda que de forma remota, compartilhar essas angústias, trazer opções de caminhos a serem seguidos, eu acho que isso é louvável, porque é feito no mais puro e legítimo altruísmo, né? Um altruísmo acadêmico, científico, profissional, seja lá o predicado que a gente queira usar. Então, nesse sentido, eu queria realmente agradecer fortemente você, Saul, Luiz, Carolina, Gisele. É muito interessante que em tempos de pandemia, né, a gente parece que ocupa as agendas de uma forma muito mais intensa do que era no período pré-pandêmico. E no meio disso tudo gera bastante cansaço. Eu sei que não é fácil, né? Tá todo mundo com uma estafa física e mental bastante elevada, e mesmo assim a gente consegue arranjar esse tempo aí para trocar essas experiências, compartilhar esses conhecimentos. Então, o meu muito obrigado aqui na condição de coordenador da subcomissão de tributação da economia digital. Quero também agradecer a professora Tatiane Psitelli e a Daniela Silveira Lara por terem confiado a mim e a Cris esse Munos, né? E encerrar aqui o evento agradecendo também o pessoal que está nos assistindo, e já deixando aqui o convite para os próximos eventos, que sempre serão devidamente informados, com a devida antecedência. Muito obrigado a todos e a todas. Seguimos aí juntos e fortes na tentativa de deixar cada vez melhor o nosso ambiente de negócios. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Ok.